Em ti, Senhor, me refugio. Não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça. Inclina-me os ouvidos. Livra-me depressa. Sê o meu castelo forte, cidadela fortíssima, que me salve. Salmo 31, verso 1 e o verso 2. Que bênção essa manhã, mais um dia nós despertarmos para mais um dia de trabalho. Podermos ver o brilho do sol, sabermos que o nosso Deus tem lutado as nossas batalhas, tem estado ao nosso lado e Ele nessa manhã nos desperta para que nós possamos mais um dia cumprirmos a nossa obrigação e sermos seus adoradores. O salmista Davi, no Salmo 31, verso 1 e o verso 2, ele diz: Em ti, Senhor, me refugio. Eu jamais seja envergonhado. Inclina-me os ouvidos, livra-me depressa. Sê o meu castelo forte. É o que nós, nessa manhã, estamos clamando a Deus para que Ele seja em nossa vida. Queremos, nessa manhã, nesse dia, colocar nas mãos de Deus os nossos planos, os nossos sonhos, os nossos projetos e deixarmos que Ele conduza toda a nossa trajetória. Temos estudado um capítulo da Bíblia cada manhã e nesse momento quero convidar você a ter nas mãos a palavra do Senhor, o livro de Êxodo, capítulo 11, o verso 1. Disse o Senhor a Moisés: Ainda mais uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Então vos deixará ir daqui, quando vos deixar, e certo que vos expulsará totalmente. Antes mesmo do Senhor derramar a primeira praga sobre o Egito, o Senhor já tinha mandado um recado muito claro e direto para Faraó como governante do Egito. Ele disse o seguinte, está lá no livro de Êxodo, capítulo 4, verso 23. Digo-te, pois, deixa ir meu filho para que me sirva, mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. Faraó desconsiderou completamente a orientação de Deus. O Senhor foi muito claro ao comunicar a Faraó qual era a sua vontade e o que ele esperava que Faraó fizesse. Mas o orgulho destruiu não apenas a família de Faraó, mas também o povo do Egito. Eu creio que nessa manhã nós podemos refletir nas ações de Deus em direção ao Egito. E nós precisamos pensar como que nós temos respondido ao chamado de Deus para a nossa vida. Porque Deus sempre irá cumprir com seus propósitos. É uma tolice para um ser humano mortal desobedecer a Deus. Faraó aprendeu em momentos difíceis da sua vida que de fato não deveria ter desobedecido ao Senhor. O Senhor sabe perfeitamente quebrantar uma alma para que ele possa reconhecer que Deus é Deus. E nessa manhã vale a pena salientar o seguinte: e para salvar um ser humano, Deus pode levá-lo a estar dentro da barriga de um peixe, no fundo do oceano, e fazer com que esse mesmo animal que engoliu Jonas o vomite na praia. Deus é soberano, Ele é grandioso. O desejo de Deus é salvar um ser humano. É claro que Ele dá liberdade para que o ser humano possa fazer as suas escolhas, mas incessantemente Ele vai ao encalço desse ser humano com todas as suas investidas, como Ele fez no Egito, para que esse ser humano possa, em algum momento da sua trajetória, reconhecer que Deus é Deus. Para que depois, mais adiante, ele fale que Deus não foi misericordioso com ele, que Deus não foi complacente, que Deus não lhe deu nenhuma chance. E Deus, em meio ao sofrimento, às bênçãos derramadas, aos anseios do coração, Ele vai falando, Ele vai dando indícios de que Ele quer salvar essa pessoa. E foi isso que Deus fez com Faraó no Egito. Israel deveria se preparar para sair do Egito, para se cumprir de fato o êxodo.
porque eles já tinham passado 430 anos no cativeiro do Egito. Foi tempo demais. Tanto suor derramado dentro do território do Egito. Não apenas suor, mas lágrimas e sangue também. Os egípcios enriqueceram às custas dos israelitas. Os israelitas construíram palácios, construíram catedrais, construíram pirâmides, trabalharam na lavoura, cuidaram do seu gado. Os israelitas serviram de garçons, serviram às mesas dos faraós. Agora era o momento do povo de Deus sair do cativeiro do Egito. A ordem de Deus era muito clara, que eles deveriam pegar os despojos dos seus vizinhos, daqueles que estavam dentro do Egito. E quero nesse momento ressaltar o que diz a palavra hebraica, quando Deus estava pedindo para que eles pegassem os utensílios da casa dos seus vizinhos. A palavra hebraica traduzida tem como significado emprestar, pedir ou requisitar. Isto não queria dizer com essas palavras que eles deveriam depois pagar o preço por ter pego, até porque 430 anos trabalhando ali no Egito foi tempo suficiente para enriquecer ou fortalecer a riqueza de Faraó e da nação egípcia. Deus estava sendo justo com o seu povo para que no deserto, aonde eles fossem, eles pudessem ter recurso suficiente também para poder se manter. Esse seria o último julgamento de Deus sobre o Egito. A última praga, a 10ª praga, a mais terrível de todas. Veja como Deus é longânimo. Ele poderia ter derramado essa 10ª praga como sendo a primeira praga ou a segunda praga, mas ele deixou como sendo o último recurso. Faraó iria perder o seu primogênito. Não apenas Faraó, mas todos os egípcios iriam perder os seus primogênitos. Os primogênitos era a esperança do futuro. O primogênito era a esperança de sucessão. O primogênito era o que tinha de mais precioso dentro de uma família. Era a esperança para um reino, para o futuro de toda uma nação. Mas Faraó destruiu completamente, não apenas a sua família, mas Faraó também destruiu todas as famílias do Egito. Na verdade, Faraó, com o seu coração endurecido, ele destruiu não apenas as famílias do Egito, mas ele destruiu todo o reino. Quantos prejuízos, quantas destruição aconteceram dentro do Egito, porque Faraó tinha um coração orgulhoso, presunçoso. Quantas vezes ele se colocou no lugar de Deus. E creio que Deus, incessantemente, com atos de misericórdia, com o intuito de levar Faraó a entender e salvar uma nação, Deus estava conduzindo a história do Egito e do planeta Terra para o desfecho final, que Deus sabia o que seria melhor para o seu povo e para a sua nação. Todos os primogênitos dentro do Egito perderam as suas vidas, das famílias dos egípcios, inclusive da corte de Faraó. Mas vale a pena ressaltar nessa manhã que nenhum primogênito do povo hebreu, dos filhos de Jacó, perderam as suas vidas. Enquanto o anjo da morte visitava as famílias dos egípcios, e você pode imaginar aqui o pranto, a dor, o luto, os gritos das mães ao perder os seus filhos, as hebreias, os pais hebreus, os israelitas estavam nas suas casas, calados, quietos, buscando a Deus e pedindo a Deus a libertação. Tenha certeza de uma coisa, amigo, um dia Deus, com mão poderosa, Ele irá também libertar o seu povo do cativeiro dessa terra. Nós precisamos ainda hoje, enquanto há tempo de graça, há tempo de misericórdia, nós precisamos anunciar as boas novas de salvação. Nós precisamos proclamar ao mundo quem é Deus, quem é Jesus Cristo, que um dia Ele vai voltar aqui a essa terra com todo o poder e glória. Todos os juízos que nós vimos no livro de Êxodo, no começo da Bíblia, quando nós abrimos a Bíblia no último livro, no livro do Apocalipse, nós olhamos ali e vemos que o juízo de Deus também irão cair sobre a face dessa terra. Mas nessa manhã, eu tenho certeza de uma coisa,
O que cada um de nós temos que fazer é reconhecermos que fomos um povo chamado por Deus para assumirmos a responsabilidade de anunciarmos as boas novas de salvação, de falarmos ao mundo que um dia Jesus Cristo irá voltar aqui a essa terra. Ao longo do estudo do livro de Êxodo, das 10 pragas que caíram sobre o Egito, nós vemos a narrativa bíblica dizer que Faraó endureceu seu coração. Em outro momento, nós podemos ver a Bíblia dizer que Deus endureceu o coração de Faraó. Nós podemos perceber uma coisa: Faraó não era completamente inocente. Faraó não foi vítima de Deus. Pelo contrário, Deus, pelo decorrer das 10 pragas, foi complacente para com a vida de Faraó. Deus queria salvá-lo. Deus lhe concedeu a oportunidade de arrependimento. Deus lhe concedeu a oportunidade de confissão e uma mudança de vida. Mas Faraó incessantemente se manteve obstinado em querer cumprir os seus próprios propósitos e cumprir os desejos do seu coração. Ele não estava disposto a se render ao convite de Deus, a ouvir o que Deus estava lhe pedindo, porque se ele ouvisse o que Deus estava lhe pedindo, consequentemente Deus também seria benevolente para com ele e para com o seu reino. Até porque o Egito foi o local onde acolheu o povo de Deus, fez com que o seu povo crescesse e se multiplicasse. E depois de 430 anos, um povo que chegou ali com 70 pessoas estava saindo com quase 2 milhões de pessoas. Contudo, fica claro que Deus sabe os limites de provar um coração humano. Deus não vai além do que um ser humano possa suportar. Deus conhece perfeitamente o presente, o passado de um ser humano, e Ele não vai jamais permitir que alguém passe por uma aprovação sem que Ele entenda até onde esse ser humano pode suportar. Mas é impressionante porque tem algumas pessoas que passam pelo vale da sombra da morte, mesmo passando por tanto sofrimento, elas não tiram nenhuma lição do sofrimento. Elas não conseguem reconhecer que Deus é Deus. Mas ao terminarmos, amigo, nessa manhã, o estudo do capítulo 11 do livro de Êxodo, eu quero pedir a Deus nessa manhã que da forma como Deus tem conduzido a nossa vida, nós em todo momento nós possamos enxergar as mãos de Deus conduzindo a nossa trajetória. Que as mãos de Deus em todo momento tentando nos salvar, tentando revelar ao meu coração e ao seu coração que Deus é soberano e que nós precisamos reconhecê-lo como único, digno do nosso louvor e da nossa adoração. Querido Pai, nessa manhã nós nos colocamos em Tuas mãos, pedindo ao Senhor que molde a nossa trajetória, fortaleça a nossa caminhada, que nos ajude a cada dia a seguirmos os Teus caminhos. Fica conosco, é o nosso pedido e a nossa oração, e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus.